Vamos lá para mais um treinamento de ergonomia e hábitos saudáveis. Esse assunto de ergonomia sempre vai ser um assunto muito abordado na nossa rotina de trabalho, né? Como vocês sabem, o nosso único risco ambiental hoje no escritório é ergonômico. Então, vai ser sempre pauta dos nossos cursos, nossas ações, bastante post na intranet. Então, sempre vamos focar em ergonomia porque é o nosso foco aqui no escritório, né? Bom, e com isso surgem algumas perguntas, né? No ambiente de trabalho, o funcionário passa a maior parte do tempo na frente do computador, né? Fazendo o uso muito prolongado de mouse, teclado, alguns até mesmo folhas, cadernos. E então, isso prejudica também um pouco a sua ergonomia, né? Porque isso vai forçando o seu corpo, né? Quem nunca sentiu aquela dorzinha, né? Aquela dorzinha, quem nunca sentiu? Sabe aquela dorzinha que pega aqui no pescoço, que desce um pouquinho aqui pro ombro, vai nas costas, que às vezes dói o lombar, dói um pouquinho a barriga. Então, essa dorzinha não era para existir, tá, gente? Essa dorzinha, ela é sinônimo de três aspectos básicos. Quais são eles? Uma postura prolongada, né? Você está na mesma postura há muito tempo, e isso causa um desconforto. O nosso corpo não foi feito para ficar sempre parado. Nosso corpo foi feito para movimentar. Então, não podemos ficar tanto tempo na mesma postura, né? E isso prejudica. Quando está muito tempo sentado, tenta se ajeitar mais na cadeira. Quando você vê que suas costas estão descendo um pouco da cadeira, procura voltar um pouco, se arrumar na cadeira, é, põe a cadeira para trás um pouquinho, sai um pouquinho perto da mesa, aí você pega, senta de novo na cadeira, isso vai melhorar a sua postura. Outro aspecto é o uso incorreto dos equipamentos, né? Não adianta você ter o equipamento correto, tudo correto, você ter uma mesa ergonômica, uma cadeira ergonômica, um suporte de computador, e você não usar corretamente. Isso é até pior do que você não tivesse um equipamento correto, né? Então, usar corretamente o equipamento é de super importância. Não adianta você usar um apoio de notebook e não usar o teclado para você conseguir digitar sem ficar com aquele bracinho de jacaré. Então, isso é só um dos exemplos. E o terceiro, né, e não menos importante, é não fazer pausas. Sempre é recomendável fazer pausas, né? Seja elas pequenas pausas, né, de a cada 1 hora e meia, 2 horas, seja algumas pausas contínuas. A gente vai abordar um pouquinho mais disso depois, sobre as pausas, mas a pausa é de extrema importância para você não ter essa dorzinha do dia a dia, tá bom? E como que seria essa postura ergonômica, né? Você pode verificar aqui no nosso colaborador anônimo que na figura número 1, ele está com uma postura totalmente inadequada. Ele está com, além de, ó, vamos lá, na mesa dele não está bagunçada, está até que organizada, um ponto positivo, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi o quê? O, o mouse dele está totalmente longe do, do braço dele. O mouse está na posição correta, mas ele está incorreto em relação aos equipamentos. E essa é a grande diferença. O teclado está no colo dele, isso não existe. Essa parte do teclado tem que ficar sempre apoiado na mesa, né? Essa forma que ele está trabalhando está totalmente errada. A coluna dele está totalmente torta, a coluna não fica ereta certinha, 90 graus. Ela tem a curvatura, mas do jeito que está aí, ele está curvando não só a lombar, como as costas e o pescoço. Então, ele está triplamente errado na postura dele das costas. As pernas totalmente erradas também, e o apoio de braço nem está sendo utilizado, né? Então, está totalmente errado essa parte, tá? E na foto número 2, já ajustado certinho,
Ele está utilizando agora o teclado corretamente, o apoio de braço de forma correta, a cadeira subiu um pouquinho para ele não ficar com essa forma inclinada. E ele está tendo a visão bem bacana do monitor, né? Lembrando que o monitor não precisa ficar sempre na cara da pessoa, né? Ele tem que ter um ângulo certinho, né? Mas que não prejudique o pescoço de vocês e nem fique uma distância tão prolongada que você não consegue enxergar. Tem que achar o equilíbrio aí, né? Ele poderia, nessa parte do 2 para ficar mais perfeito ainda, subir um pouquinho mais o apoio do notebook, subir um pouquinho mais a tela, e ele não inclinar tanto o pescoço. Mas, dessa forma que ele está assim, a 2 já está correta. Mas poderia ficar melhor ainda se ajustasse. E isso que é a grande é, sacada. Nem sempre a mesma postura vai ser utilizada para outra pessoa. Então, nem sempre a pessoa tem a mesma forma de colocar o notebook, nem sempre a pessoa tem a mesma estrutura física. Então, vai depender muito da pessoa. Às vezes pode usar um apoio de pé, às vezes não. Então, isso vai ser bem relativo no modo de trabalhar. Você consegue ajeitar a cadeira que tem um modo que você não precisa de apoio de pé. Então, essas questões que, se quando tiverem dúvida, pode questionar a mim sem problemas, tá bom? E é, algumas coisas importantes sobre a postura, né? É, para manter uma boa postura, sempre tem que usar o teclado quando você utilizar o apoio de notebook, tá? Não adianta você usar o apoio de notebook e não usar o teclado. Está totalmente errado. As cadeiras devem ter apoio para as costas. Então, não adianta você usar um banquinho de praia se não tiver apoio de costa, aquele banquinho de bar redondinho. Tem que ter o apoio das costas. Manter sempre os pés apoiados no chão. Eu sei que é difícil, né? Muitas pessoas têm essa mania de cruzar as pernas quando estão pensando, e é normal. Eu também faço isso, tá? Só que, igual no slide passado, o problema é o tempo que você fica nessa postura incorreta. Então, se você ficar com muito tempo prolongado nessa postura incorreta, isso vai prejudicar você. Então, ficar um minutinho, dois com a perna cruzada não vai ter problema, né? Isso não vai prejudicar a sua circulação, nem vai alterar a sua pressão nas costas. E isso vai só, às vezes, dar um desconfortozinho ali ou aqui, mas não vai prejudicar se você ficar pouquíssimo tempo. Agora, se você ficar prolongando isso ou repetindo essa postura incorreta, aí sim vai prejudicar você. Evitar ficar girando o pescoço para conseguir fazer um trabalho. Algumas pessoas têm a mania de encostar os braços também e os ombros na cadeira, ou na mesa, jogando o peso todo no cotovelo, né? Então isso é prejudicial não só para o seu cotovelo, mas como para suas costas e para o seu pescoço, tá? Então, tomar cuidado com isso. Utilizar sempre o mousepad, né, de uma distância que não seja necessário você alongar muito o seu ombro para fazer o movimento, sempre para fazer movimentos mais delicados, né? É, quando puder usar o apoiador de mouse que tem aquela estofinha, estofadinho de pulso, para você relaxar o pulso também é bem ideal, para você não criar aqueles cistos, né? Aquelas bolinhas. Então, isso sempre é bem importante, tá? E movimente os seus braços sobre o teclado e os apoios para os pulsos enquanto digita. Evita permanecer com os cotovelos sobre a mesa ou sobre os apoios. Isso vai te evitar que seja forçado o pulso e assim você vai ter uma melhor condição ergonômica, né? Então é sempre importante você movimentar, né? Lembra que o corpo não foi feito para ficar parado, então temos que movimentar, né? E isso é, vai vai ser algo que todo mundo vai ter que se policiar, né? A saúde nossa depende de cada um. Então, a forma que a gente vai ditando o nosso ritmo de trabalho é uma coisa única. Então, cada um vai definir o seu ritmo de trabalho, cada um define a forma que faz o seu dia a dia, né? A gente pode passar aqui
muitas dicas, né? E vamos passar. Serão 23 dicas para você man- manter uma ergonomia bacana no seu dia a dia. Mas se não partir de você essa melhor das práticas, não vai adiantar de nada. Vai ser só uma coisa que vai entrar no ouvido e sair pelo outro. Então, o seu ritmo de trabalho é muito importante. E o mais interessante de tudo isso é as suas pausas. Né? Era um dos três pilares que a gente comentou e a gente vai alongar um pouquinho mais isso agora. Por que a pausa é tão essencial? Porque a pausa, dela é, fazer com que você tenha um descanso da sua mente, você pode utilizar essas pausas para fazer um alongamento, para andar um pouquinho, para fazer dar uma leve volta na sua casa, ou no escritório, no banheiro, ou ir na copa ali, tomar um café, pegar uma água, conversar com alguém. O ideal, o ideal é a cada uma hora, 40 minutos, 50 minutos, você vai ter uma pequena pausa de 2 minutinhos, 1 minutinho, dar uma levantada da cadeira, dar uma esticada nas pernas, isso é o ideal, né? Só que a gente sabe que é difícil acontecer isso, né? As demandas do dia a dia, as cobranças, então isso vai dificultando um pouquinho nós acharmos esse tempo para pausar. Mas sempre vai ser necessário, a cada 2 horas, você levantar, ficar pausado no mínimo aí uns 10 minutos a cada 2 horas. Isso é essencial, tá? Além de melhorar muito a sua produtividade, vai te evitar muitas dores de cabeça, problemas de circulação, vai te evitar dores nas costas. Então, aquela dorzinha vai sumir. Se você fizer essa forma de ritmo de trabalho, isso vai fazer com que você tenha um aproveitamento muito maior do que você já tem. Então, o alongamento é simples, tá? Não precisa ser nada elaborado. Cruze os dedos da mão e suba os braços. E isso vai fazer com que você alongue, além dos seus ombros, o seu antebraço, o seu braço e o seu pulso. É um alongamento simples, todo mundo consegue fazer. Você pode fazer sentado ou em pé. Eu recomendo que faça em pé para você circular um pouco mais o corpo. Então, isso é uma prática que é muito interessante, tá? É claro que eu não sou ergonomista, né? Não sou um profissional da educação física, mas esse alongamento é um alongamento simples, qualquer um pode fazer na sua casa. Outra coisa muito importante também, né? Seguindo aí, é diminuir os movimentos repetitivos, né? Nosso caso é o quê? Nosso caso é, é usar a mesma forma de digitar sempre, né? Então, hoje existe alguns auxílios, de teclas com atalhos, isso evita que você digite tanto, é, diminuir os cliques dos mouses também, porque pode prejudicar um pouco o seu tendão do dedo. Então, essas movimentos repetitivos também existem no nosso dia a dia. Não é só quem trabalha numa linha de produção que tem movimento repetitivo, quem trabalha numa máquina. Nós trabalhamos na frente de uma máquina, que é o computador. Temos a nossa produção, que é os teclados. Temos os nossos ritmos, que é o mouse. Então, tudo isso é o nosso ambiente de trabalho. Então, existem movimentos repetitivos. E temos formas de não fazermos tantos movimentos repetitivos assim. Né? É, procurar alternar as atividades sempre que possível. Eu consigo trabalhar tanto no computador agora, como fazer algum despacho de documentos, organizar um documento físico. Sei que cada vez mais temos menos documentos físicos, né? Mas a gente pode fazer alguma outra tipo de demanda, ler uns e-mails, verificar o nosso cronograma. Então, tudo isso é uma alteração de atividade, né? Durante o nosso trabalho. E isso é muito importante. Mesmo assim, claro que nosso maior tempo vai ser sempre na frente do computador digitando. Então, vamos tentar manter sempre os dedos e as articulações sempre os mais relaxados possíveis. Não deixe a mão muito rígida para digitar, que isso vai forçando cada vez mais o tendão. Né? Nunca segurar caneta, lápis, qualquer outra coisa enquanto está digitando, né? As pessoas têm mania de pegar caneta e ficar girando no dedo, então isso não é legal enquanto você está digitando. Além de você forçar os seus tendões para fazer a, a manipulação do objeto, você também está forçando trabalhando, né? Então, isso nunca é recomendado fazer. Evitar teclar com muita força também o computador.
claro, além de poder quebrar o computador, né, ter um prejuízo financeiro aí para a empresa, você força desnecessariamente, você vai prejudicando o seu dedo. Cada vez mais vai ficando com seus nervos prejudicados, né? Procurar sempre descansar os olhos, né? O nosso monitor, ele tem uma luz, né? Uma luz muito forte. Claro que no nosso ambiente de trabalho tudo é controlado, né? Nós temos as luzes de LED, temos uma cor específica para trabalhar. Então isso vai amenizar um pouco o impacto do monitor no nosso olho. Mas mesmo assim, nossos olhos são bombardeados de luz. Então, a luz atrapalha também a nossa ergonomia, porque a nossa condição de trabalho é prejudicada se tiver uma luz fraca e também se tiver uma luz forte. O ideal sempre é ficar entre 500 lumens, 550 lumens, esse é o ideal. Só que o nosso monitor, ele não tem esse tipo, até tem, mas não é assim que é mensurado esse tipo é, de receptividade dos nossos olhos em relação ao que ele produz para nós, né? Então, o computador tem uma luz muito forte e tem uma luz também azul que prejudica muito a nossa visão. Então, descanse os olhos, de vez em quando, olhe para outros objetos sem ser o monitor para dar uma descansada nos olhos. Aproveite esses 10 minutinhos, dá uma volta, dá uma andada, se desliga um pouco de objetos eletrônicos. Não adianta você também fazer uma pausinha de 10, 5 minutos e pegar o celular e ficar mexendo. Então, você só vai descansar só suas pernas, mas o seu olho e sua mente não vai desligar. Então, isso é muito importante. E evitar ficar procurando coisas enquanto digita, né? Parece uma dica boba, mas enquanto você está procurando alguma coisa, por exemplo, vou utilizar um caderno para fazer uma anotação, enquanto eu procuro alguma coisa que eu anotei no caderno, eu vou digitando alguma coisa. Além de ser uma forma de você errar na sua tratativa, você não concentra em nenhuma das duas atividades e ainda assim você pode se prejudicar no seu ambiente de trabalho tendo uma posição mais incorreta, é, você fazendo o mau uso do computador, você ficando numa postura totalmente errada, apoiando só em um braço, o seu corpo. Então, evitar fazer esse tipo de tratativa, né? É, usar sempre o apoio do mouse e do teclado, quando possível, quando tiver, né? Para facilitar a cópia de textos, use sempre o antiparo para prender as folhas, né? Isso quem usa, né? Acho que poucas pessoas utilizam isso ainda, né? Ninguém mais faz nada na mão, né? Mas algumas tratativas ainda é, devem ser feitas ainda em papel, né? Então, utilizar essa dica que vai ser bom, tá? Sempre ajustar o monitor no modo em que o seu pescoço fique na posição neutra, né, reta. Então, eu coloquei errado aqui no slide, tá neutra, é neutra, ou reta, né? E o monitor deve ficar sempre na direção de frente. Você pode utilizar dois monitores, tá? Mas assim, quando você utilizar um monitor auxiliar, você tem que ficar trabalhando reto com o notebook, quando você estiver usando, e no segundo monitor você tem que virar a cadeira. Quando você virar a cadeira, você movimenta também o teclado e fique reto também com o segundo monitor. Não adianta você ter o segundo monitor e ficar com o pescoço virado. Então isso prejudica. Mesmo que seja 45 graus o seu movimento, vai prejudicar, porque você não vai estar ergonomicamente correto, né? Então você tem que sempre ir regulando o seu monitor e os seus periféricos, tá? É, personifique o seu computador. O tipo de letra, o contraste, o tamanho do ponteiro do mouse. Parece meio umas dicas meio antiquadas, mas às vezes a pessoa tem problema de visão ou tem uma dificuldade de enxergar, usa óculos e o mouse, a seta do mouse é muito pequena, ele não consegue enxergar, então ele tem que ficar olhando muito bem onde vai clicar. E isso poderia ser resolvido aumentando o cursor do mouse, tá? Eu sei que é uma dica meio boba, mas é bem válida para quem tem uma visão mais desgastada desse caso, tá? Então, isso é muito importante e esses são alguns aspectos ergonômicos, né? Então, ergonomia é muito mais que a postura, muito mais do que você ficar com os pés no chão, braços no apoio de braço,
coluna ereta, regular a cadeira, ajustar o mouse e o teclado, ajustar o computador. É muito mais que isso, né? A ergonomia é muito mais que isso. É desde o ambiente de trabalho até é, é, aspectos físicos e também mentais. E isso também interfere totalmente nos seus hábitos saudáveis, né? Então, a ergonomia tá atrelada a hábitos saudáveis, né? Não adianta a gente ter uma ergonomia super correta no trabalho, uma cadeira super ergonômica, super confortável, todos os periféricos necessários, ficar ergonomicamente correto, se a gente não tem uma vida saudável. Então, dessa forma, a gente também vai ter um desgaste do nosso corpo, do nosso físico, das nossas emoções, vai prejudicar também nos nossos relacionamentos interpessoais. Então, quando você não está bem com você mesmo, não está bem com a sua saúde, você está bem com nada. Então, temos que buscar sempre esse equilíbrio mental, emocional e pessoal. Buscar sempre estimular o nosso cérebro, né? E estimular o nosso cérebro em relação a quê? Fazer atividades que nos dão prazer, né? Não só focar em trabalho, mas também ler um livro, buscar algo que realmente a gente goste de fazer, né? No ambiente de trabalho, buscar o que nos conforta, buscar um conforto. Eu, por exemplo, eu gosto de, quando eu estou trabalhando, ter um copinho de café aqui, uma garrafinha de água, eu arrumo minha cadeira certinha, eu gosto de colocar o meu caderno do lado esquerdo, gosto de colocar o meu carimbo, meu creme de mão e minha carteira e meu celular do lado, em cima desse mesmo caderno. Com isso, eu tenho um conforto meu ali. Eu tenho tudo que eu preciso ali perto. Então eu faço uma rotina, um conforto meu, né? É, conversar com meus colegas de trabalho sem ser assuntos de trabalho. Ou seja, às vezes é legal você ir almoçar com seu colega, conversar com o seu colega no momento que você está junto, sem ser sobre o trabalho, né? Perguntar se está tudo bem, como foi o final de semana, é, mostrar um interesse interpessoal na pessoa, né? Isso é muito bom. Você além de você fazer uma social, né? Você está realmente se distraindo um pouco. Isso estimula o seu cérebro, né? Porque vai aprender coisas novas, vai extrair coisas novas, e isso de extrema importância. Porque quando a gente foca em uma coisa só, nosso cérebro tem a tendência de não descansar e querer produzir ainda mais aquela informação. Querer triturando aquela informação, reutilizar, refazer, e vira um ciclo. Então a gente não consegue ter uma forma de descanso para isso, né? Então, sempre que possível, falar sobre algum assunto, perguntar sobre algo que a pessoa fez, compartilhar os mesmos interesses, fazer indicações de livros, de filmes, comentar algumas coisas, e que isso que é o legal, né? É o prazer da vida, né? É você trocar informações. Utilizar uma agenda para organizar seu dia. Essa dica, particularmente, eu gosto muito porque é algo que é muito palpável. Existe certas demandas que não tem como ser mensuradas de uma maneira mais efetiva, né? Não tem uma produtividade naquela demanda, mas que você consegue mensurar de acordo com a sua agenda, né? Como assim? Por exemplo, você utilizar uma agenda para traçar a sua semana. Além de você ter um horário certo para definir todas as suas atividades, você consegue mensurar a sua produtividade, verificando quais itens você faz naquele dia. Além disso, você consegue encaixar melhor a sua agenda, é, coisas que aparecem do dia a dia, né? Sempre aparece BO do dia a dia, né? Então, se você tiver uma rotina bem traçada, você consegue encaixar uma coisinha ou outra ali no meio tempo. E isso de encaixar é muito bacana porque quando você tem uma pré-definição da sua agenda, uma organização bem a funda disso, você consegue fazer também suas pausas. Então, um assunto vai ligando o outro, né? É uma colmeia. Então, você se organizar bem, você fazer as suas pausas, você está alinhado com a sua produção, você estando feliz que você produziu bastante, você ter o reconhecimento, tudo isso vai estimular o seu cérebro, né? Então, isso
vai, vai sendo alimentado nessa cadeia, né? E com isso, você fazendo essas tratativas, você vai melhorando a sua disposição, né? Então, é, do ponto de vista emocional, quem está ativo diminui a ansiedade, a depressão, o estresse e aumenta a autoestima e a disposição para fazer tudo no seu dia a dia. Então, você tendo uma rotina controlada, uma atividade bem organizada, você praticando atividades físicas, você automaticamente vai liberando o hormônio da endorfina e isso vai te dando uma satisfação, um bem-estar, melhorando muito a sua autoestima. É, não sei se algumas um mal do século, né? É a depressão, é a ansiedade. Então, além de a gente tratar bastante aqui sobre isso, né? E vamos tratar mesmo, é muito comum você ver professores, ver coaches falando sobre praticar atividade física para diminuir a ansiedade e o estresse, né? Então, a atividade física, ela é um dos melhores remédios para você ter uma satisfação e um bem-estar e curar a ansiedade e a depressão. Então, praticar atividade física é essencial. Claro, né? Além de praticar atividade física, você deve ter também uma alimentação saudável, né? Você alinhando atividade física com alimentação saudável, além de você ter uma disposição maravilhosa, você até previne doenças. Então, tudo é uma cadeia, né? Eu sei que é, é uma coisa bem clichê de falar, né? Mas tudo é uma cadeia mesmo. Tudo vai se ligando, né? Um vai puxando o outro. É o Kanban, né? É o Kanban que vai puxando o outro, né? Então, a alimentação está totalmente associada a você prevenir doenças. O consumo de fibra auxilia o seu sistema digestivo. O consumo de cálcio evita o seu envelhecimento e melhora a sua saúde óssea, né? Principalmente nas mulheres que têm predisposição a ter osteoporose. Consumir alimentos que são ricos em cálcio ou fazer reposição de cálcio é muito importante. E, por exemplo, falta de ferro também pode gerar vários outros problemas, como anemia, é, apatia, palidez, fadiga, dor de cabeça. Então, muitas pessoas pensam que tem enxaqueca, né? Porque tem uma dor de cabeça que não sara, mas na verdade é uma dor de cabeça comum por falta de ferro. E, então, isso é algo que a alimentação influencia, né? E vou deixar para você aqui, para todos vocês, um desafio, tá? Vamos fazer um desafio. Eu vou deixar esse arquivo aqui para vocês fazerem o download e eu quero colocar aqui um desafio de beber 2 litros de água por dia, tá bom? Quem conseguir atingir essa meta de tomar 2 litros de água por dia por pelo menos 10 dias no mês, vai ganhar um brinde, tá bom? Aí vocês podem imprimir essa fichinha, anota os dias que você tomou a água, né? Os 2 litros de água, coloca aqui do ladinho aqui, todo dia que eu tomei. Quarta-feira eu consegui tomar 2 dias de água. Quinta-feira, vai colocando aqui do ladinho, tal, para fazer um controlinho seu. Ou também, se você quiser, no dia que você não tomou, você colocar também que você não tomou porque não conseguiu. Mas se você conseguir tomar até o final desse mês, né, ainda dá tempo, né? De mês de maio, mas está valendo para junho também, julho, tá? Quem conseguir fazer esse desafio vai ganhar um presente, tá bom? É só falar comigo que eu já providencio o brinde, tá bom, gente? Então, esse foi o nosso treinamento de ergonomia e hábitos saudáveis. Está lançado o desafio do consumo de água e espero que todos tenham gostado do treinamento e até a próxima.